Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom poder estar aqui com você em mais um final de semana muito especial, principalmente para nós, papais, não é verdade? É isso aí, papais, vovôs, enfim. É mais uma chegada, né, do Dia dos Pais nesse final de semana e o Mundo da Criança entra nesse clima hoje, com certeza, para homenagear os nossos heróis, os nossos papais. Para quem tem o papai, né, ainda vivo, é realmente um grande privilégio. Eu já não tenho mais o meu por aqui, mas tenho boas recordações, boas lembranças e muitas saudades, né, de toda a sua trajetória enquanto esteve aqui com a gente. E, claro, agora é o tempo de eu pensar também nos meus filhos. E eu quero, rapidinho aqui nessa introdução, só dizer a grandeza que é e o privilégio que é poder ser pai, né? Só realmente quem é pai sabe aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive e o quão importante é. Eu entendo que ser pai, doutor Francisco, e amigos que acompanham o nosso Mundo da Criança de hoje, é um grande privilégio, é uma dádiva, é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor e eu creio fielmente nessa palavra. E ele me honrou com 3 heranças preciosíssimas, Maíra, a primogênita, o Vini, o meu filho do meio, e o caçula Cauê, e eu dou glória a Deus pela vida dos meus 3 filhos, e digo o seguinte, hoje não tenho mais nenhum aqui tão próximo a mim, mas de fato, da mesma forma que existe muitas vezes um vazio da saudade, existe também algo que pode preencher este vazio, que é a certeza de que você fez a coisa certa. Pense sobre isso. Talvez você sofra também em alguns momentos com saudade, a distância dos filhos, mas se eles estão distantes hoje é porque você conduziu bem o seu trabalho, porque você criou homens e mulheres independentes e que conseguiram voar alto e muitas vezes além daquilo que nós imaginávamos, que também é uma outra grande bênção de Deus. Então é importante a gente ressaltar aí o papel dos pais. Eu, como pai, fui pai muito novo, aos 16 anos de idade, e eu digo que isso realmente foi um marco divisor na minha vida, o nascimento da minha filha. Quando eu fui pai pela primeira vez, aquilo me trouxe uma grande responsabilidade, uma grande alegria ao mesmo tempo de saber que um serzinho tão pequenininho dependia de alguém tão novinho como eu. Mas aí a gente foi à luta e cá estamos, né? Já com 2 netos, Samuel e Benício. Então aí você passa a ser meio que aquele pai bonzinho, né? Que o avô é o pai bonzinho, pai permissivo. Falam isso da gente, mas não é verdade não, né, doutor Francisco? O senhor sabe bem também é pai de 3 filhos maravilhosos e netos incríveis, e eu quero realmente saudar todos os pais, todos os filhos neste dia tão especial. E essa é a nossa introdução inicial aqui. Até me estendi um pouquinho para falar, mas para dizer o seguinte, ser pai é um grande privilégio. E como o senhor mesmo, doutor, disse e diz ao longo desses mais de 20 anos do nosso programa aqui no Canal 4, o senhor encerra sempre com um provérbio que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. E essa palavra é verdadeira. Então, se eu pudesse dar uma direção para os pais jovens aí que estão iniciando, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar e pode ter certeza que até quando envelhecer ele não se esquecerá dele. E eu tenho certeza que vai ser assim com a graça de Deus. Mas, doutor, antes que eu me emocione aqui, né, eu sou chorão, ainda mais quando falo dos meus filhos. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar esse programa para quem manda, porque aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele já está aqui na tela, o professor doutor Francisco de Agostinho Júnior. Diga lá, doutor! Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Esta semana é uma semana de festa para nós papais. Segundo domingo de agosto, e aí comemora-se o Dia dos Pais, o Dia do Papai. E é claro que nos sentimos muito honrados e agradecidos a Deus por ter nos permitido ser papai. Que legal. E ainda mais, né, Marcos? Já somos vovôs. Então aí a gente fica aí 2 vezes agradecido a Deus por isso. Mas nós temos um programa hoje, o Mundo da Criança tem todo o seu coração, a criança tem todo o seu coração voltado para o papai. E aí nós queremos aí de uma maneira muito simples
homenagear os nossos queridos papais da nossa sociedade, os papais que são colegas, que são amigos, que fazem parte dessa marília maravilhosa. E aí, essa imagem, Marcos, inicial, você fez uma introdução muito legal a respeito dos dias do pai, dos papais, e aí a gente tem uma imagem assim que eu acho que representa muito bem o papai, né, Marcos? O papai que conduz a criança, o papai que transporta a criança. É claro que aqui nós observamos um aspecto físico, né? Papai segurando a criança nos ombros. E é isso que a gente imagina do papai, colocar a criança assim no mais alto nível de amor, de carinho, de proteção. E é uma proteção que nós achamos assim fundamental no aspecto físico da força do papai que está aí segurando essa criança. Mas é claro que o papai tem uma importância muito grande no emocional da criança, na criança que cresce, que desenvolve e que tem o seu emocional, o seu aspecto psicológico se modificando ao longo de todo esse crescimento. O papai dos primeiros dias, o papai que vê a criança caminhar, correr, brincar, iniciar o falar, o papai que vê a criança ir para a escola, o papai que vê a criança na idade escolar, depois o adolescente e depois na fase adulta. Sempre o papai relacionado ao amor, né? O papai relacionado ao apoio, né? Ao carinho, sempre conduzindo e sustentando a criança. Essa é uma imagem que realmente você é o melhor pai. Feliz Dia dos Pais. Esse é nosso desejo para todos os papais. Mas nós temos uma visita assim, muito interessante no nosso programa, Marcos. Nós temos uma mensagem daquele que é o representante maior da nossa cidade, o prefeito Vinícius Camarinha. Nós o convidamos para ele, como papai. O Vinícius é pai de 2 crianças, o Vicenzo e a Angelina. Conhecemos essas crianças, conhecemos a sua esposa, e eu achei assim muito justo que o Vinícius trouxesse uma palavra de pai e uma palavra de prefeito, que eu vejo o prefeito, a autoridade, tem muita responsabilidade para com as crianças. Indiretamente, ele acaba servindo muitas vidas, muitas crianças. E nós, como trabalhamos com saúde pública, como vivemos criança, a gente entende que a criança, sob o aspecto saúde, sob o aspecto educação, sob o aspecto família, depende muito das autoridades. E aí o prefeito, Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Como papai, parabéns, e como prefeito, dos cuidados que você tem tido para com as crianças e por ter atendido o nosso convite. Fala aí, Vinícius, dá a sua mensagem para nós. Doutor Francisco, um grande abraço para o senhor, parabéns pelo programa, muito obrigado pelo convite. Bom, ser pai é maravilhoso, só quem é para poder sentir essa maravilha que é poder ter filho. E ter filho já é muito bom. E você ter a responsabilidade de poder apoiar quase 20 mil crianças que estão sob nossa responsabilidade nas escolas também é muito bom. E o carinho, a atenção, a amizade que a gente constrói com essas crianças é um sentimento indescritível. E isso faz toda a diferença para a gente. Quando você leva uma boa alimentação na escola, quando você faz um parque de diversão, um parque, uma área de lazer, um playground, quando você leva as crianças no circo, tudo isso é muito gostoso, é muito bom. A gente elegeu as crianças como prioridade do nosso governo, né? Proporcionar para eles uma boa qualidade de ensino, de educação, de saúde. Então tem sido muito maravilhoso, ser pai do Vicenzo e da Angelina, que tem 5 e 3, e de alguma forma poder apoiar as 20 mil crianças que estão nas nossas escolas, nos nossos postos de saúde, frequentando as nossas praças e cada vez mais fazer por elas. E parabéns ao senhor por esse trabalho maravilhoso que faz com as nossas crianças. Um grande beijo para vocês.
Muito obrigado, Vinícius, pela sua mensagem, pelo seu carinho, pela sua atenção com o programa Mundo da Criança com o Canal 4. É isso que a gente espera realmente de uma autoridade. Marcos, como eu mencionei, trabalhando com saúde pública, a gente trabalha com crianças, a gente sente que a importância do político, da autoridade, no atender, no sentir as necessidades dessas crianças, e eu falo, claro, das crianças mais carentes. As crianças mais privilegiadas acabam sendo mais independentes, mas as organizações que cuidam das crianças, como o Projeto Amor de Criança, lá na Universidade de Marília, têm muita dependência do poder político. Obrigado, Vinícius, pela sua mensagem. Deus abençoe, que você também tenha um feliz Dia dos Pais. Mas nós falamos, Marcos, assim, de que a alegria da criança, olha aí, aqui demonstra bem como é a criança para com o papai. É uma criança feliz, é uma criança alegre, é uma criança que certamente hoje assim está vibrando com o Dia dos Pais, abraçando, parabenizando, feliz. Essa é a criança diante de um papai, como nós mencionamos, um papai cheio de amor, um papai cheio de alegria, conduz a criança sobre os vários aspectos. É muito bom, Marcos, como a gente, como profissional, que trabalha muito com família, a gente sentir quando o papai é aquele papai participativo, aquele pai que procura dar à criança todo o carinho, toda a atenção e, é claro, o apoio à mamãe. E aí, a gente, nesse Dia dos Pais, reverencia muito os pais, cumprimenta os pais por essa situação que nós enxergamos de tanta responsabilidade, mas de tanto privilégio. E é claro, Marcos, por que você sente isso? Porque nós fomos bem criados. Nós temos lembrança do seu Francisco, grande papai, papai que trabalhou, se organizou, e aí nós somos dois filhos, Mário, meu irmão, e a gente rende toda a graça a Deus pela vida do seu Francisco também, Marcos. É muito maravilhoso, em memória, recordar da fidelidade, do carinho, da atenção de um homem trabalhador que, vivendo aí alguns anos atrás, se dedicava muito, simplesmente. A mensagem era: eu quero criar um filho, eu quero criar um filho que vá à universidade, um filho que tenha uma disciplina de vida. E ele conseguiu. Não somos, claro, nada de extraordinário, mas damos graças a Deus pelo pai que nós tivemos e Senhor, Deus nos abençoou com isso. Mas é assim que nós temos para esse segundo bloco, Marco, um pai muito especial, porque ele é pai de uma criança especial. E eu convido você, telespectador, você que é papai, a ouvir esse nosso amigo, o senhor Sebastião, que é pai do Ramon e que vai trazer uma mensagem muito legal para a gente. Enquanto isso, Marcos, enquanto nós aguardamos aí o senhor Sebastião chegar, você chama aí os comerciais. No segundo bloco, nós temos inteirinho por conta de um pai de uma criança especial. Fica com a gente e nós já voltamos. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta e tem muita coisa boa, então não sai daí que você ainda vai ter mais depoimentos aqui que certamente vão tocar o seu coração. Até já! Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Muito bom. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável
saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, nutrindo momentos. Cuidar é um ato coletivo. No Sistema Unimed, somos mais de 118 mil médicos cooperados e mais de 150 mil colaboradores, unidos por um só propósito. Juntos, levamos saúde, acolhimento e projetos que transformam comunidades inteiras. Juntos, transformamos propósito em pertencimento. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Programa especial do Dia dos Pais, bom demais, né? Como é bom. E olha, ele já está aqui, Dr. Francisco, para mais, que promete esse bloco, hein? Vamos lá! Rapidinho, Marcos, nós anunciamos no final do primeiro bloco que nós teríamos uma mensagem muito especial de uma pessoa muito amiga, mas muito amiga mesmo, com quem nós vivemos esse Ramon, que é o filho do Sebastião, que é o elemento, o papai, que vai trazer essa mensagem agora nesse segundo bloco inteirinho. Marcos, coloca aí nosso querido Tião para falar o que é ser pai de uma criança especial. Olá, boa noite. Eu sou o Tião, vulgo Ricardo Rocha, pai do Ramon. Ramon, minha bênção que Deus me presenteou. Nesse dia, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que é ser um pai de uma criança especial. Eu vou ser breve, mas eu quero relatar que há 31 anos atrás nascia o Ramon. E há 31 anos atrás, esse cara chamado Francisco de Agostinho Júnior me apresentou o ilustre Jesus Cristo. Eu tive o Ramon e um momento muito difícil na minha vida, e o doutor, ele cuidou desse cara aqui como se fosse filho dele, e ficou marcado na minha vida. A palavra de Deus fala que nós não podemos ter ídolo. Ele não é um ídolo, como diz a palavra de Deus lá, mas é um cara que eu vou carregar na minha alma para sempre. É você, Chico. Você é um cara de outro planeta. Se pudesse relatar um pedacinho na Bíblia, eu queria colocar o seu nome. E voltando, como pai do Ramon, eu sou pai de mais 3 filhos, né? Eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. O Diego e o Ramon, a Letícia e a Radassa. E a gente é uma família muito
muito feliz. Somos felizes porque nós conhecemos essa pessoa que eu falei, que o Chico me apresentou, que chama Jesus. Você que é pai, você que tem filho especial ou não, convide Jesus para entrar na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Eu tenho plena convicção que a sua vida vai mudar. Você vai sentir que a vida realmente ela passa a ter um sentido diferente. O Ramon é algo que eu não tenho como explicar. Mas eu tenho como falar para você que eu mais aprendo com o Ramon do que ensino ele. Mas eu sou um pai que eu procuro respeitar o meu filho. Eu sou um pai que aquilo que eu prometo para o meu filho, eu procuro cumprir. Eu sou um pai que cuido do meu filho, dou amor, da forma que um filho necessita. Para falar a verdade para você, eu sou falho, como você que está me vendo. A única certeza que eu tenho é que se um dia, e eu espero chegar no céu, e eu sei que Deus vai falar, olha, você realmente cuidou das bênçãos que eu te entreguei, que eu confiei em você, que são meus filhos. Eu tenho uma gratidão a Deus muito grande pelos filhos que Ele me deu. E meus filhos todos, especial é só o Ramon, mas meus filhos todos são especiais, né? E como eu falei, né, há 31 anos que o Ramon nasceu, e até hoje, essa mudança foi sendo assim, naturalmente. Cada vez mais a gente foi se enraizando mais, conhecendo mais esse Deus que tudo pode, que transforma. E o Ramon é uma alegria na nossa família. O Ramon é uma alegria para o pai dele. O Ramon é uma alegria para os irmãos dele, para a mãe dele. O Ramon é uma alegria para os amigos dele. A gente vai jogar futebol junto. A gente sai junto. A gente vai nadar junto. Né, meu amor? A gente vai na academia junto. O Ramon, como eu disse, eu tenho aprendido muito. E eu só entendi, né, eu só entendi por que o Ramon veio dessa forma, né, essa criança especial, para fazer uma família tão especial, que é a minha. Para fazer um pai tão especial, que sou eu. Porque eu me sinto especial não porque eu sou melhor do que ninguém, não. Mas porque eu sinto e sei que Jesus, Ele faz parte dessa família. E você que é pai, você que é pai de ou especial ou normal, eu quero deixar para você no dia de hoje, para que você faça esse convite, para que você
você experimente fazer algo diferente dentro da sua casa. Se você tem filho especial ou não. Mas procure respeitar o seu filho, procure dar amor ao seu filho, procure entender o seu filho, procure convidar Jesus para fazer parte da sua família. E você vai ver, você vai sentir o que é ter filho especial, filhos especiais, né? Eu sou muito grato a Deus, por a vida do Ramon. Hoje, nós somos muito, mas muito amigos um do outro. O Ramon a palavra de Deus diz que nós temos que ser a semelhança de Jesus. E eu vejo e sinto a semelhança de Jesus na vida do meu filho. Eu não tenho dúvida. O amor de Deus na vida do meu filho. Aonde o Ramon chega, aonde o Ramon vai, aonde o Ramon está, sempre tem algo diferente. Não é porque o Ramon é isso, é aquilo, ou porque o Ramon é especial. Mas é porque realmente o Ramon é a semelhança do nosso Deus. Eu gostaria só de deixar essa mensagem para você que é pai. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Um feliz Dia dos Pais. E um beijo para todo mundo. Fala aí, Ramon. Um beijo. Olha lá. Fala um beijo para todo mundo. Isso. Tchau. Te amo. Te amo. Valeu. Tião, foi emocionante. Muito obrigado pela sua participação no programa Mundo da Criança. É assim, dessa maneira, o pai apoiando, o pai decisivo, o pai que traz a criança para o colo, que acompanha e que entende que as dificuldades são vividas pela graça de Deus. Tião, obrigado pela sua participação. Deus abençoe toda a sua família e que também você tenha um feliz Dia dos Pais. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, Marco. É isso aí, doutor. Realmente muito lindo, emocionante o testemunho aí, o depoimento do nosso amigo Tião, do filho dele, o Ramon. Querido Ramon, um beijo para você, Ramon. É isso aí. A gente fica feliz demais. Como é bom. Quantas histórias, né? Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do Mundo da Criança de hoje. Até já. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Muito bom. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Cuidar é um ato coletivo. No Sistema Unimed, somos mais de 118 mil médicos cooperados e mais de 150 mil colaboradores, unidos por um só propósito. Juntos, levamos saúde, acolhimento e projetos que transformam comunidades inteiras. Juntos, transformamos propósito em pertencimento.
Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Cá estamos nós com o último bloco do Mundo da Criança de hoje, especial do Dia dos Pais. E ele tá aqui, ó, o paizão. Doutor Francisco, diga lá! Então, Marcos, vamos para o nosso terceiro bloco, né? Programa, assim, em homenagem ao Dia dos Pais. É esse feliz Dia dos Pais. Esse é o nosso desejo, esse é o programa Mundo da Criança, que nós já falamos, ouvimos uma mensagem para os papais do prefeito Vinícius Camarinha, nós agradecemos novamente por isso, ouvimos a mensagem do nosso querido colega Sebastião, o famoso Tião do Alta Escola Joia, que tem um filho especial, dando um testemunho agradecido a Deus por tudo que Deus fez no cuidado com o seu grande filho, hoje de 31 anos, Ramon. Obrigado mais uma vez, Tião. E aí nós continuamos com o nosso programa, sim, muito feliz por podermos falar que somos papais, que somos agradecidos a Deus por sermos, somos também vovôs, somos agradecidos a Deus. E a gente quer que você, papai, sinta toda a alegria de Deus. Um momento que seja feliz nesta semana, mas se tiver alguma coisa que esteja entristecendo, também que você possa estar superando, sendo resiliente a esse problema, colocando esse problema assim nas mãos de Deus e vivendo um feliz Dia dos Pais. Mas nós temos, Marco, no livro, uma mensagem para os pais. É nosso relacionamento de pediatra, relacionamento profissional, sempre, a maior parte do tempo, e na maioria das vezes, e na intensidade, ele é com a mamãe. Mas nós não deixamos de observar os papais. Nós temos muitas experiências favoráveis aos papais, com raras exceções, que não vale nem lembrar, algumas coisas que os papais acabam não cumprindo a sua função. Mas eu quero falar dos papais legais. E eu tenho no livro, você que acompanha a gente, sabe, que o pediatra instruindo a família, ele não poderia deixar de mencionar sobre os papais. E a gente tem, aqui na página 20, o pediatra e os papais. Os papais, não são as mães, são só os papais. E aí a gente lê, porque nós escrevemos o seguinte, Marcos. O pediatra conhece o papai. É interessante isso. A gente tem esse relacionamento durante a consulta e a gente conversa mais com a mãe, mas a gente conhece o papai que está do lado da mamãe. Que também ele é, pelo pediatra, reconhecidamente importante. Geralmente, ele tem muitas dúvidas sobre as informações requeridas a respeito do filho. Não sabe quando mamou, o quanto mamou, não anotou a que temperatura chegou a febre do bebê, desconhece o funcionamento do intestino, dentre vários outros aspectos. Parece que ele não sabe nada, né? Ao telefone com o pediatra, veja que é muito interessante. Marcos, eu gostaria que você presenciasse o pediatra falando com o papai no telefone. Mas eu consegui descrever aqui como é essa experiência. Então eu disse o seguinte: ao telefone com o pediatra, tem ainda o papai menos informações. Em geral, é a mãe da criança que socorre o pai com aquilo sobre o que ele precisa falar. No entanto, na doença, o filho, este que é pai, se transforma. Veja, quando a gente está conversando e a gente pergunta, olha, quem está doente que você está falando, se você está falando de febre? É a Maria ou é o Joãozinho? São os dois filhos do casal. Ele recorre à mãe. Ô Maria, quem está doente mesmo? É o Joãozinho ou é a Maria? Não, é a Maria.
tá? Olha, quanto que está de temperatura? Ô Maria, quanto que está de temperatura? Maria, quantos quilos a Maria pesa para que eu possa dar o remédio? Quanto pesa a Maria? Quanto pesa a Mariazinha? Ah, tá. Então, essas dificuldades a gente tem como papai. É muito interessante isso. Mas, na doença, gente, é interessante. Na doença do filho, ainda mais quando a situação é mais grave, este pai se transforma. A gente sente isso, fico maravilhado. Quando eu vejo que o pai que nunca veio na consulta ou quando falou por telefone, não sabia nada a respeito dos filhos, mas quando há uma doença, esse pai se transforma. Reconhece os limites, fica nervoso, propõe solução, chora, mas também atua. Ele é o elemento que direciona e proporciona segurança. Não sem razão, é tido como super-herói no coração do filho. Esse é o papai na doença. Como eu disse, nas coisas simples, o papai às vezes não sabe nem quem é que está doente em casa. Não sabe o peso do filho, não sabe quanto está de temperatura, não sabe se a criança tosse, se vomita ou qualquer outro sintoma. Mas numa doença assim mais séria, a gente valoriza muito a participação do papai. E ele diz que ele é o elemento de segurança dentro de casa. E para a gente, pediatra, eu descrevo o seguinte: é emocionante ver o olhar fragilizado da pequena criança em direção ao rosto do pai, como se dissesse: me ajude, você é a minha força. Da mesma forma, é muito prazeroso para a gente, profissionalmente, pediatra, ver o olhar de força do pai em direção ao filho, mostrando-se pronto a retribuir com responsabilidade, firmeza e paixão e dizendo: estou aqui, meu filho. Esse é o papai da criança doente. É o papai que se transforma. É o papai que se envolve. É o papai que troca. A gente já observou muito isso, Marcos, nas situações mais graves. O filho olhando em direção ao pai, mais do que em direção à mãe, como dizendo: olha, você é a minha força. Você é que me conduz, como nós mostramos na imagem anterior. Você é a minha segurança. É muito gostoso. É realmente assim edificante para o profissional enxergar essa situação. O pediatra observa que se abre o coração desse homem, papai, cujas mãos se estendem em direção ao filho, seu tesouro. O filho é o tesouro, o seu tesouro doente e fragilizado. Enquanto as inevitáveis lágrimas rolam, o apoio necessário surge. Assim é o papai na doença séria. Assim é o papai. E é por isso que esse papai hoje merece, assim, do programa Mundo da Criança, um abraço muito apertado, um abraço muito forte, um abraço muito carinhoso, porque é o papai o elemento forte de segurança dentro de casa. Também há os bons momentos para observar o papai enquanto acaricia o recém-nascido, quando busca agradar o filho em fase de crescimento ou mesmo imaginando-se brincando com sua criança e se divertindo com ela. Na doença ela é ótima. Na recreação, quando a gente observa um pai brincando, trocando bola com o filho, ou às vezes nós já observamos até brincando de bonequinho, de fogãozinho com a criança. Esse é o papai que nós cumprimentamos hoje, nesse 2025, agosto, segundo domingo, Dia dos Pais. Marcos, nossos sentimentos muito carinhosos a você, que você tenha um coração muito feliz nesse Dia dos Pais, muito alegre. Você é um pai que a gente conhece, um pai que se preocupa, um pai que se dedica. A você, telespectador, os nossos desejos são de um dia muito, muito feliz, Dia dos Pais. Deus abençoe a você, família. Deus abençoe a você, vovô. Deus abençoe a você, que é
o papai querido do seu querido filhinho. Um final de semana muito feliz a todos. Mas lembre-se, papai continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, doutor. Um ótimo final de semana para o senhor, para a família, para todos os papais. Um feliz Dia dos Pais. Um beijo para o senhor, doutor Francisco, que também não deixa de ser um paizão para mim. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. A todos, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Feliz Dia dos Pais. Tchau! Sejam bem-vindos ao Colégio Criativo. Há 55 anos, somos referência em educação em Marília e região, transformando vidas, preparando os nossos alunos para um futuro de sucesso. Na educação infantil, cada passo é valorizado. Através de múltiplas linguagens e metodologias inovadoras, estimulamos o desenvolvimento infantil ao máximo. Adotamos a abordagem de Amy Pickler, que respeita o ritmo de cada criança, promovendo autonomia, confiança e um desenvolvimento motor natural. Aqui, a afetividade, o movimento e o aprendizado caminham juntos. Fundamental 1, nossa jornada pedagógica é guiada por 2 pilares: aprendizagem por projetos e material didático do sistema Etapa. Mais do que ensinar, transformamos conhecimento em experiência. Aqui conectamos saberes aos temas que transformam o mundo: ética e cidadania, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e muito mais. Cada projeto é uma porta aberta para curiosidade e reflexão. No Ensino Fundamental 2, os alunos aprofundam e adquirem novos conhecimentos, sempre de maneira desafiadora, com propostas que potencializam a criatividade e o senso crítico de forma responsável. Médio cursinho, a força de um material atualizado, completo e equipe de professores altamente capacitada fazem toda a diferença na preparação do estudante, possibilitando o acesso ao curso e à faculdade almejados. O resultado desse compromisso? Um impressionante histórico de aprovações nos vestibulares mais concorridos do país: Unesp, USP, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, UFSCar e muito mais. No Colégio Criativo, acreditamos que educar vai muito além do ensinar. Além de ensinar, nosso compromisso é formar pessoas preparadas para os desafios da vida, com autonomia, conhecimento e valores. Venha fazer parte desta história. Colégio Criativo, ampliando os limites do educar.